Bora finalmente ter uma sereia com a cauda rosa neste canal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe finalmente a sereia com a cauda rosa, como prometido no vídeo passado, porque no vídeo anterior, se você voltar um vídeo atrás, eu queria muito fazer uma sereia com a cauda rosa, só que aconteceram alguns imprevistos durante o caminho do processo do desenho e acabou que a sereia não ficou com a cauda rosa. E fazia muitos e muitos anos que eu queria uma sereia com a cauda rosa. Enquanto eu não fizesse essa sereia com a cauda rosa, eu não sossegaria. Então foi isso que eu fiz e hoje teremos sim a sereia com a cauda rosa. Então, gente, antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações. Me segue lá no meu Instagram de arte, que eu estou postando conteúdo para vocês lá todo santo dia nos stories. Antes eu não era, assim, essa pessoa tão ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu mal usava, mas agora eu estou todo santo dia nos stories. Em algum momento do dia eu apareço. De manhã, de tarde, de noite, eu sempre tô lá aparecendo, postando conteúdos pra vocês. Então, me segue lá, @maiqueiroso. Bom, e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre esse desenho. Como eu já falei mais de, sei lá quantas vezes nesse 1 minuto que eu tô falando aqui, eu queria fazer uma sereia com a cauda rosa, mas eu queria que ela fosse fashionista, sabe? Eu pensei um pouquinho nas Três Espiãs Demais, com aquela estética bem anos 2000, bem colorida. E eu quis fazer uma sereia no quarto dela, né? Escolhendo o lookinho que ela ia usar do dia dela pra ela brilhar. Entendeu? A frase que eu escrevi nesse desenho define tudo que é: hoje eu quero brilhar, amanhã eu termino de endoidar. Que é basicamente a minha atual situação, né, gente? Então a gente vai e retrata nos nossos desenhos. Mas, bom, gente, eu tô fazendo muitos desenhos de sereia e tudo mais há um bom tempo. E quarta-feira eu fui pra outra cidade aqui perto de onde eu moro, né? E lá, pra mim ir pra lá, né, na minha cidade que eu moro, tem praia. E eu fui passando pelo caminho assim da praia. Eu queria desistir de ir pra lá e largar tudo e ir pra praia, gente. Eu tô com essa fixação, paixão por mar, praia e isso daí, sabe? Vender minha arte na praia, meu sonho. Mas então vamos lá. Por isso que quarta-feira passada eu não consegui postar vídeo, porque quarta-feira eu não tava em casa. Eu passei o dia inteiro fora resolvendo BOs da vida. E depois, quando eu cheguei, que eu não cheguei, né? Eu cheguei na cidade que eu moro em Natal. Eu fui para o Alecrim. O Alecrim, pra você que não conhece, é como se fosse uma 25 de março, sabe? Que tem várias lojas, muitas pessoas andando. Gente, lá tem muita coisa, mas eu fui só resolver uma coisa com a minha mãe pro meu avô. E para vocês terem uma noção, eu não tinha tomado café da manhã, porque eu fico meio enjoada se eu pegar um ônibus, pegar um carro e eu fico enjoada, eu não consigo comer e andar, que me dá vontade de vomitar. E aí, o que que eu fiz, né? Falei, não, vai ser de boas, no instante eu resolvo isso aqui, tranquilo. Gente, eu saí de casa às 6 horas da manhã e saí lá desse lugar que eu tava, mais ou menos meio-dia e meio. Aí, pra me chegar no Alecrim, eu já cheguei de 1 hora e pouco. Aí fui resolver várias coisas com a minha mãe. Só sei que no final a gente só foi almoçar 2 horas da tarde. Eu já tava com a canela tremendo, tava quase virando a perna. Nesse nível que eu estava. E aí, gente, né, deixando minha vida um pouquinho de lado e focando no desenho, vamos falar um pouquinho aí desse processo que eu tava. Eu fiquei muito em dúvida, assim, da cor, do tom que eu queria pra cauda dela. Porque uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria que fosse rosa. Mas que tom de rosa? Aquele tom mais claro, mais escuro? Ou se eu queria um degradê? A princípio, eu estava pensando em fazer um degradê, só que como eu já tinha desenhado anteriormente uma outra sereia com cauda degradê, eu falei, não, né, vamos dar uma modificada, uma diferenciada.
E foi aí que eu decidi fazer a cauda dela com esse tom aí mais escuro, completo, do início ao fim. Só nessa parte aí da barbatana que eu acabei pegando um outro tom, um tom mais aberto, pra deixar essa parte da cauda dela mais cheguei, sabe? E para variar, um dos meus questionamentos era: quais cores irei usar? Porque eu queria um quarto bem colorido, como o desenho anterior. Eu tô falando muito do desenho anterior, né, gente? Se você não assistiu, vai lá assistir. Vale muito a pena ver o processo da outra sereia que eu também fiz. Inclusive, eu falei nesse vídeo aí que eu tanto tô falando, que eu ia fazer uma playlist de sereias para esse canal, porque este aqui já é o quarto vídeo de sereia que eu posto. E eu fiz a playlist ontem, tá? Aqui no canal, se você for lá no negocinho playlists, você vai encontrar a playlist destinada para sereias. Então, se você também gosta desse mundo, desse universo de desenhos e sereia, essa playlist é para você. Maratona ela, são 4 vídeos, rapidinho você termina e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e os dois vestidos que estavam em evidência nesse desenho, eu sei que todo o guarda-roupa dela chama atenção, a gente tem aquela curiosidade de ver os lookinhos da gata, mas os dois vestidos que estavam em evidência, né, que acabou cortando, são esses dois principais, os dois que ela tá segurando na mão. E aí eu queria que fossem cores, né, cheguei, chamativas, que a pessoa já batesse o olho. Eu pensei em fazer esse que eu tô pintando de azul, de amarelo, mas depois falei, não, vamos tacar logo um azul, um rosa bem cheguezão, que vai ficar super legal. Gente, se vocês estiverem escutando um cachorrinho latindo de fundo, me perdoem, é porque são 5 horas da tarde agora e a criançada tá voltando pra casa e o cachorro do vizinho fica louco, desesperado. E aí ele fica latindo muito, ele fica muito agitado e aí é isso, tá? Perdão. E eu acabei de descobrir o nome dele é Gustavo, gente, porque a vizinha acabou de gritar e aí ele parou de latir. Gustavo, o nome do cachorro. Amei. Achei tudo, tendência. E aí, vamos voltar, né, para o desenho. Gente, espelho, sempre quando eu coloco espelhos nos desenhos, antes eu pensava assim, eu vou fazer o espelho com o cinza. Só que com o azul fica muito mais bonitinho. E aí eu peguei um azul e passei na parte do vidro, né, do espelho e tudo mais. Eu acho que fica mais harmônico, mais bonito, mais clean. Eu acho que combina melhor. E a cor que eu tava usando, né, pra pintar, ela já tava assim, secando, já tava nas últimas dela. Depois eu vou ver se eu coloco um álcoolzinho nela, pra ver se ela consegue voltar a funcionar, mas é porque o meu álcool acabou. E aí eu usei ela assim mesmo, mas até que ficou meio tendência, um conceito, sabe? Se fosse programado não teria ficado tão legal assim. Ficou um azul assim bem clarinho, sabe? Bem borrado. E parece que realmente é a identidade que eu queria pro espelho, mas na realidade nem era, porque o marcador tava secando mesmo. E uma cor que eu acho assim que combina demais, demais, demais com rosa é o laranja. Eu não sei explicar, mas combina muito. Tem várias cores que eu acho que combina com rosa, além do laranja, o amarelo, o azul, o verde, verde água, gente, roxo, lilás. Muitas cores se combinam com o rosa. Eu acho isso incrível. Marrom, fica muito lindo. Parece, sei lá, que é uma coisa de morango com chocolate. Eu acho a coisa mais linda do universo o rosa, porque ele consegue se adaptar e se completar com outras cores muito bem. Bom, e para o cabelo dela, né, como eu já tinha falado, que eu acho que o marrom combina com rosa e tudo mais, que parece uma coisa tipo morango com chocolate, eu resolvi fazer o cabelo dela castanho, né, esse tom de marrom. Tinha um tom assim mais fechado, mas eu foquei principalmente em esse marrom assim mais aberto, sabe? Porque eu não queria tons frios, eu queria tons mais quentes para esse desenho, para que ele ficasse vibrante e chamativo. E aí eu fui pintar o guarda-roupa dela e eu comecei pintando por dentro, né? O intuito assim que eu tinha de primeira era pintar ele todo de uma cor. E aí eu pintei a parte de dentro com esse tom de rosa. Acabou que eu não gostei, tipo assim, ficou legal por dentro, mas eu não gostei assim. Se eu fosse pintar todo ele
com essa cor não ia me favorecer, tipo assim, eu não ia gostar muito bem. E aí eu resolvi colocar também esse rosa bem cheguei e o laranja, que eu acho que deu um tchan e fez toda uma diferença nesse guarda-roupa. Eu achei que ficou muito bonitinho. E, gente, eu chamo guarda-roupa, mas tem muita gente que chama de armário também, né? E aí, como é que você chama? Guarda-roupa ou armário? Isso é uma coisa que depende muito da região que você mora, do estado e tudo mais, né? E aí eu fui começar a fazer a pintura das coisinhas, né, das bolsas. E aí eu fui pintar o chão, eu fiquei muito em dúvida. E aí eu resolvi botar esse verde, que eu acho muito lindo, esse verde meio Shrek. Que acho que fez toda uma diferença nesse chão, nesse piso, né? E também detalhar as outras coisinhas, né? Os outros cacarecos que eu resolvi colocar por dentro desse quarto, que é o tapete, essas sacolas, essa mini prateleira que eu tô pintando agora, que eu fiquei, meu Deus, que cor que eu pinto isso? Eu fui e falei, vamos pintar de amarelo com azul, e foi também. Esse perfume dela, essa caixinha para ela colocar os cacarecos dela dentro. E aí foi assim que eu fui fazendo. Aí na parte do tapete, eu resolvi pegar essa tinta que eu fiz em um vídeo, né, aí do canal, que eu ensinei vocês a fazer tinta de marcador. E aí ele é meio um roxinho, sabe, assim, meio roseado. E eu usei ele para fazer a pintura do tapete. Como esse balão tem que chamar bastante atenção, eu coloquei esse amarelo bem amarelão para realmente chamar a atenção para a frase. Tanto que se vocês forem reparar no restante do desenho, eu não usei muito esse tom de amarelo não. Eu deixei realmente só o balão com esse tom de amarelo para ele realmente ser o centro das atenções e chamar a atenção para ele. Então, gente, o vídeo tá se encerrando por aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui assistindo os vídeos, deixando like, comentando. Muito, muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e com este resultado maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo, que eu vou fazer o impossível para postar vídeo para vocês quarta-feira, porque já foram 2 quartas-feiras que infelizmente eu não consegui cumprir minha promessa, mas é isso. Vejo vocês próxima quarta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo. Inscreva-se, deixa like e vai me acompanhar lá nas outras redes sociais, que eu vou estar todo dia com vocês. Um beijo, tchau!